Boa noite. Tales de Mileto, considerado tradicionalmente o primeiro filósofo pré-socrático. Boa parte dos livros de introdução à filosofia vão considerar o Tales o primeiro filósofo pré-socrático porque teria sido o primeiro a separar o domínio da razão do domínio da mitologia. Isso, como eu já expliquei numa aula anterior, eu acho que é uma besteira. Eu acho que a razão e a mitologia seguem juntas até hoje e sempre seguiram. E mais ainda, Tales não pode ter sido o primeiro a estabelecer o domínio da razão, porque a razão é intrinsecamente, existe intrinsecamente no homem. O homem participa do logos, né? E a razão, de fato, estrutura o próprio cosmos, independentemente do homem, né? Enfim, essa é a minha visão sobre essa questão do Tales ter sido o primeiro a separar mitologia e filosofia, mitologia e razão. Eu acho, enfim, vocês já entenderam. Agora, o Tales é um personagem muito interessante porque ele teria sido considerado um dos sábios da Grécia, e não só pela sua investigação filosófica, mas também em função de sua investigação astronômica. Teria sido um dos primeiros no mundo grego a calcular, a prever, na verdade, um eclipse, embora isso esteja sob discussão, né, entre os especialistas. Teria sido o primeiro a apontar a importância não só da Ursa Maior, mas também da Ursa Menor na navegação. Teria sido o primeiro a desenvolver, ou pelo menos a aplicar, né, correntemente, um certo método, simples até, de medição da altura de objetos, como pirâmides, por exemplo. Muito simples. Basta levantar um objeto que se saiba o tamanho, medir a sombra dos dois e aplicar a regra de 3. Né? Então, o Tales teria sido também... ele foi elogiado, pelo menos em algumas referências, né? Como tendo sido, de algum modo, um engenheiro, mas isso também está sob suspeita. Enfim, o Tales foi considerado uma figura importante sobre vários aspectos na antiguidade. Agora, no campo filosófico propriamente, o Tales tem uma relevância muito especial porque ele teria sido o primeiro no mundo grego a buscar explicar toda a realidade a partir de um único princípio. Ou seja, o Tales teria buscado um elemento da physis, ou teria buscado uma unidade, né, explicativa na própria physis. E ele teria encontrado, então, como elemento fundamental da realidade, como elemento fundamental da própria physis, da própria existência de tudo que existe, o elemento líquido. E elemento líquido aqui é bom a gente entender que não se trata exatamente da água, a H2O, que a gente pensa hoje em dia. A água é o elemento que se molda. Em primeiro lugar, é um elemento que se molda. É um elemento que não tem uma forma definida, que se transforma o tempo todo, mas ao mesmo tempo é o mesmo elemento, né? Então, além disso, como aponta Aristóteles, a água, de certo modo, é um princípio divino, porque na água se encontra o princípio da vida. Então, todo ser vivo é úmido, todo ser vivo precisa de água. Quando o ser morre, ele resseca, né? E a água, então, é o princípio de todo movimento, de toda transformação. E, portanto, é, de algum modo, um princípio espiritual, um princípio divino. Não é à toa que, de acordo com Aristóteles, o Tales diz que o ímã
tem deuses, porque o ímã move as coisas, né? O ímã é vivo, né? E tem deuses. E o universo está cheio de deuses, está cheio de movimento, cheio de vida. O universo é algo espiritual, né? E aqui não dá para a gente se esquecer de outra referência a Tales, de acordo com a qual ele diria que o cosmos é um, né? O cosmos é uma unidade e que a inteligência do cosmos é Theos, é o divino. Então Deus é a própria inteligência do cosmos. Então vejam que a gente está aqui diante de um pensamento que ao mesmo tempo é natural, é naturalista ou fisicista, né? Ele busca a compreensão da física a partir da própria física, mas é também um pensamento que não recusa o aspecto divino da própria realidade, né? Então a realidade tem uma divindade intrínseca, né? Ele diz mesmo que Deus é a inteligência, Theos é a inteligência do cosmos. Enfim, ele tá percebendo que de fato, Theos, Deus, o princípio divino, organiza a própria física. Então, a água é o arquê, é o elemento fundamental, mas esse elemento fundamental é organizado por Theos, né, pelo princípio divino, pela inteligência do cosmos, ok? Enfim, Tales é o primeiro a colocar as coisas nesses termos, ou seja, ele não é o primeiro a se afastar de um pensamento teológico, metafísico, no sentido do estabelecimento de um princípio divino para as coisas, mas ele é o primeiro a colocar essas ideias numa certa ordem, numa ordem de um discurso racional, que pode ser julgado como verdadeiro, ou pelo menos como coerente, ou como falso ou incoerente. E não mais numa certa ordem narrativa. Veja, Tales não faz aqui narração. Ele faz algo que é um pouco diferente. Ele sustenta as ideias, né, com algum tipo de argumento, embora sejam argumentos rudimentares, tá? Ao que tudo indica, porque não o que Tales escreveu não chegou diretamente até nós, né? Chegou por meio da opinião de outros filósofos sobre ele, ok? Então, essa é a importância de Tales de Mileto na história da filosofia. Nossa próxima aula a gente vai ver os seguidores de Tales, né? O Anaximandro e o Anaxímenes.